Olá, eu vou fazer. Deixa eu desligar. Agora falando sério, o pessoal vem me mandando muito e-mail, assim, eu acabo tendo que responder com relação a quem está começando, tá? Principalmente assim, quem tá. Tem gente, até tem aluno, assim, que às vezes o cara compra um curso achando, tá, perfeito, é isso aqui que eu tenho que sair fazendo, e às vezes não começa, não consegue colocar em prática. Então a ideia hoje é mostrar, inclusive, quero ver se vai funcionar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ah, beleza, é isso aí, ó. A ideia é mostrar como começar então a vender. Desculpa que eu vou tremer um pouquinho aqui. E aí eu vou escrevendo no quadro aqui para daí vocês conseguem ter uma ideia. Qual é o grande problema de quem está começando, tá? Às vezes a pessoa fica... Primeiro, tem 3 tipos de públicos para quem está começando. Geralmente é o cara que tem dinheiro, mas aí não tem experiência e tal, mas aí o cara já tem dinheiro, tá garantido, vamos dizer assim, só tem aquele receio de como é que vai fazer o negócio. Tem o segundo, que é o cara que tem um pouco de dinheiro, mas daí não quer perder, obviamente, ninguém quer, mas o cara daí tem aquela insegurança de se vai perder ou não dinheiro. E depois, por fim, que é a grande maioria da população, é o cara que não tem dinheiro, ou se tenha muito pouco para começar, mas ele tem que começar, né? Ele é a única saída dele é tentar colocar em prática. Eu até digo assim, ó, tem gente que diz, ah, Daniel, eu não tenho dinheiro. Aí eu vou falar a minha experiência, eu já trabalhei em empresas, e eu falo bastante isso em vídeos, que é o seguinte, casos de pessoas que tentaram empreender com bastante dinheiro, e por ter essa garantia atrás, tipo, de saber, ah, eu tenho grana, então o cara não faz, ele não vai além, não dá passos com mais confiança, sim, então ele acaba se protegendo e os meses vão passando e quando vê, as coisas dão errado. Então eu sempre falo, às vezes o cara que não tem dinheiro, esse daí tem mais chance às vezes de dar certo, tá? E eu tô falando aqui não é chute, eu tô falando porque é a minha história, eu fiz isso. A maioria das pessoas até que se vocês procurarem pessoas que conseguiram dar a volta por cima, geralmente é porque tem aquele momento que ou vai ou racha, então não tem meio termo. O grande problema muito das pessoas acaba sendo esse. Ela não empreende porque ela tem medo de fazer, só que também aquele cara que tem as condições, ele vai lá e faz meia boca e quando vê ele dá errado. E aí ele bota a culpa dizendo, ah, tá, não é para todo mundo ser empreendedor. Tá, vamos lá. Então eu até coloquei aqui, deixa eu virar aqui para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. A ideia então é mostrar para vocês. Peraí que eu não. Seria mais fácil se eu tivesse tirado a tampa da caneta. Vamos lá. A questão, então, para quem está chegando, é como é que vai começar a vender. Se faz parte dos 3 públicos, tá? Então, o primeiro público é o cara que tem, no caso aqui, dinheiro. Depois, o cara que tem pouco. Aqui, tinha passado água aqui para limpar, mas tá molhado ainda. E depois, por fim, não tem, né? Aqui tem nada. Nada. Certo? Daí, o que acontece aqui? Esse cara, geralmente o primeiro, se tiver ruim, aí me avise, tá? Esse cara aqui, ele tem condições, então, de investir em estoque. Ele consegue investir. Então, ele vai botar lá a grana dele, ele não está muito preocupado. E aí que eu falo do grande problema, porque às vezes isso não é garantia de sucesso. Depois, esse cara aqui, que eu bato muito na tecla, é que é para começar com pouco, na verdade, mas começar. Então, tipo, começa com um produto, deixa eu virar aqui, começa com um produto ou 2 produtos, e aí eu vou explicar mais ou menos como é que tu pode fazer através da internet essa jogada que a internet hoje disponibiliza, que tem aí, não sou, também volto a dizer, não sou eu que estou inventando nada, basta ver aí caras infoprodutores ou mesmo pessoal do marketing forte, assim, eles usam as estratégias todas essas através da internet e bato na tecla porque tem muito conhecido e muito aluno que chega para mim e diz assim, Daniel, eu já vendo pela internet, eu uso o WhatsApp, ou eu uso o Facebook, eu botei lá uma lojinha no Facebook. E isso não é vender na internet, isso às vezes a gente, claro, eu vendo pela internet através de e-mail, mas isso não é vamos dizer assim, a estratégia que está por trás, que daí eu quero mostrar aqui para você conseguir entender. Vamos lá. Voltando. Nesse caso aqui, o cara que tem, então, ele tem pouco dinheiro, como eu falei, ele coloca lá, ele pode começar com, vamos supor, 3 produtos. Tá? E aqui, por final, ele pode começar sem nenhum. Então, sem nada. Sem nada de estoque.
Aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu já expliquei várias vezes, mas de repente não custa falar de novo. Tá? Principalmente aqui, o que a gente vai falar e que eu bato na tecla é a pesquisa. E não adianta nada tentar vender aquilo que o teu cliente não está afim de comprar, obviamente, tá? Uma das coisas aqui com relação a... Por isso que eu falo muito dos dois públicos de baixo ali. O que tem pouco dinheiro e o que não tem nada. Se entender aqui o que eu vou falar até o final, você pode ir perguntando aqui se você já vende ou não pela internet, mas aí você vai entender o que eu quero falar. Para quem é aqui o Danilo, e acho que tem mais gente aqui, eu não consigo arrastar para baixo aqui, senão vai trancar. É a questão do que eu falo de vender pela internet, inclusive no curso. É entender a estratégia que está por trás. Inclusive, essa live aqui que o pessoal faz, na verdade, nada mais é de que atrai pessoas que estão dispostas a entender o que eu estou falando, assim como os outros, tá? Produtores. Tu começa a atrair, o sistema começa a entender quem são os perfis dessas pessoas, então ele entende que qual é o tipo de idade, se consome ou não pela internet, se tem filho, se não tem filho, tudo isso o algoritmo vai trabalhando e aí depois ele vai entregando exatamente para o sistema, no caso que eu vendo, ele vai entregando para essas pessoas. Tá? Então, é vender para a pessoa que quer comprar. Na minha empresa, lá na Limpada Distribuidora, a gente não tenta vender para quem não nos conhece. Tá? Isso é um grande problema que eu escuto muito de pessoas chegando para mim e dizem assim, Daniel, eu tento vender boca a boca. Ok, eu já fazia isso antigamente. Só que hoje já não funciona mais. Então, o tempo que tu vai perder e o custo disso para o teu negócio é muito elevado. Então, o teu crescimento acaba sendo muito menor. Então, se tu entender que, no caso, é pegar toda essa pessoa, todo esse pessoal que vocês atraem, no caso, eu tenho um perfil no Instagram. Particularmente, eu falo isso muito, que é o seguinte, Instagram, para quem vende produtos de limpeza, não vende. Aí tem gente que diz, mas como assim? Não vai vender, porque ninguém acorda pensando, isso eu falo também, ninguém acorda pensando assim, eu quero ver produtos de limpeza, eu quero ver um rolo de papel higiênico no meu feed, ou eu quero ver alguém falando sobre desinfetantes. Tá? A não ser hoje, que o pessoal fala muito de álcool gel, alguma coisa assim, ok. De resto, esquece. A única coisa que vai funcionar é com relação a se você usar a estratégia de pessoas que estão interagindo com o teu perfil. Aí sim. Só que para isso você vai ter que botar dinheiro, porque essas ferramentas, as plataformas, tanto o Facebook como o Instagram, só funcionam assim, tá certo? Então o que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Tanto esse cara aqui de cima, nem preciso falar, que provavelmente ele está fora da realidade de hoje em dia, principalmente hoje em dia, tá? Se você pensar, vamos pensar que vocês estejam, tanto você que está assistindo aí, esteja num desses dois. Tá? Tem pouco, então você vai começar com 3 produtos, ou não tem nada e vai começar sem estoque. Mas Daniel, como é que eu vou começar sem estoque? Simples. Hoje em dia, e eu volto a dizer, não sou eu que estou inventando, se você pegar lá a Amazon, ou então até mesmo o Mercado Livre. Vou botar aqui. Opa, o Mercado Livre, nenhuma dessas plataformas, hoje em dia, vai ter gente que de repente vai dizer assim, não, Daniel, mas o Mercado Livre tem. Hoje em dia o Mercado Livre até depois de todos esses anos, eles já estão montando o centro de distribuição, tá? Para facilitar e tem uma entrega mais rápida. Até mesmo a Amazon. Mas eles começaram esses dois aqui sem nada de estoque. Tá? Então é assim que tem que pensar. No caso, então, voltando, você pode começar da seguinte forma. Vamos supor que é esse caso aqui primeiro. Tem pouco capital. Vai pegar lá, vai fazer a tal da pesquisa e vai buscar, então, um produto. Vamos supor que na tua região, lá o pessoal fala que tem que ter papel toalha. Então, papel toalha. E por que eu, de repente, vai pensar assim, não, mas por que não papel higiênico? Porque papel higiênico, ele vende, mas a margem de lucro é tão pequena que ela não vai justificar você começar e investir em alguma coisa assim. Esse é um público que, quando voltar agora, o pessoal trabalhar escritórios, clínicas, essas coisas assim, isso vende bastante e isso consegue ter uma margem bem interessante. Geralmente, a margem no papel, ela chega, em média, a 50%. Tá? Então, se você comprar a R$10, vai vender ela a 20. Tá? Vou botar aqui. Isso aqui significa, então, 50% de margem.
Tem empresas que, inclusive, vendem isso aqui, geralmente, com mais do que 3 vezes. Então, vai vender, ao invés de 20, vai vender a 30. Perfeito? Mas Daniel, mas como é que eu vou vender? Ok. Aí que começa toda a mágica da internet. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Tá bem ruim aqui, desculpa, pessoal. Tá, eu vou fazer por cima aqui, rapidinho. Vamos lá. O que vai acontecer quando pensar em vender pela internet, como eu estou falando? Você vai pegar, vai criar uma fanpage no Facebook. Primeira coisa. Tá? Aí, a partir da fanpage, você vai criar também, dentro do Facebook, vai ter o business do Facebook. Tá? Isso aqui faz parte do gerenciador de anúncios. Então, vou colocar gerenciador. Tá? Isso aqui não é para qualquer um, isso aqui é só se você criar a conta, daí no caso, como fanpage, não é para perfil pessoal, tá certo? Depois que você criou isso aqui, você também pode e deve criar uma landing page, que é como se fosse um site, só que ele é um site somente para de um produto só. A landing page não é para falar lá sobre quem somos, ou não é nada para o cliente conseguir comprar aqui. Tá? Então, até no caso, seria uma landing page. Se você pesquisar aí na internet, vai entender o que é. A landing page, então, ela vai somente mostrar, então, todas as características desse produto, que no caso a gente está falando aqui como se fosse o papel toalha. Então, lá, o que é interessante? Coloca as características, certo? Depois, dá para colocar aqui algum tipo de vídeo explicativo do teu produto. Vou botar aqui só abreviado. Também vale, talvez, se você tiver condições, coloca lá depoimentos. Pessoal, eu até peço, se vocês estão entendendo aí, podem colocar uma mãozinha aí, que se estão entendendo ou não, tá? Só para eu saber se está indo tudo bem ou se eu estou falando sozinho aqui, por gentileza. Tá? Ou se estão entendendo ou não, ou se acham que isso aqui não tem nada a ver com o que vocês estão entendendo. Para quem entrou agora, a gente está falando de como começar, tá, a vender produtos de limpeza, principalmente utilizando a internet. Tá? Volto a dizer, ainda mais hoje. Muita gente também me pergunta, Daniel, eu quero abrir um negócio físico. Pessoal, para e pensa, eu já falava isso há anos. Olha a situação que nós estamos hoje. Tudo fechado, então é bem provável que você não conseguiria ter o teu negócio, certo? Então, ia tentar abrir uma loja física e ia estar fechado ou não ia ter público nenhum visitando a tua loja. Tá? Mais do que nunca a internet está aí para comprovar que dá para vender e funciona. Beleza? Então, beleza. No caso, lá botou depoimentos. Aqui também vale botar algum tipo de garantia. Então, explicando como é que funciona caso o cliente não goste do produto, alguma coisa assim. Certo? Tudo isso dentro de uma landing page significa o quê? Numa página só você já deve ter visto, principalmente anúncios de empresas que fazem venda de produtos, sei lá, drones, esse pessoal que vende coisas da China fazem muito esse trabalho que cria uma fanpage, uma página lá no Facebook, faz um anúncio e joga para uma landing page, tá certo? Só que o segredo, daí tem gente que diz assim, tá, mas e como é que eu vou fazer a venda aqui? Então, nesse caso, você vai ter lá algum tipo de contato. Então, por exemplo, um botão que a pessoa tenha lá, consiga falar pelo WhatsApp, certo? Ou então até mesmo um chat. Ou dá para ter os dois, como é o caso lá da nossa empresa, certo? Só que agora entra, como eu falo sempre, que seria a mágica do negócio, tá? Para quem é aluno que vai entender que é o que eu falo bastante. De nada disso daqui vai adiantar se você não tiver aqui dentro instalado o tal do Pixel do Facebook, tá? O que seria o Pixel? Vou escrever de novo aqui para quem não enxergou lá. Isso aqui é um código simples que se fala bastante para quem principalmente tá já vendendo bastante através da internet, que isso aqui é o segredo de que que transformou, na verdade, o Facebook e também o próprio Google nessa, vamos dizer assim, no poder que eles têm na mão deles, tá? Por quê? Porque esse pixel é um código, ele lê todas as informações, como eu estava falando, das pessoas que estão acessando. Então vamos supor, tu faz lá, tu consegue fazer no teu business, no gerenciador do Facebook, tu vai criar campanhas.
Isso eu estou falando, de repente pode pensar assim, tá, mas Daniel, deixa eu voltar aqui. Pode estar pensando assim, ah, não, mas Daniel, eu não quero anunciar. Se você não anunciar, você vai ter que fazer todo aquele trabalho tradicional, de ter que buscar cliente, daí você vai tomar um monte de não, vai ficar indo de porta em porta. Ok, isso funciona. Só que de repente você pode, tem um custo de fazer isso, você tem deslocamento, você tem teu tempo, então você tem que botar na ponta do lápis. Nesse caso aqui que eu estou explicando, é uma outra forma de você se concentrar no que realmente vai vender, entender o que vende, colocar para testar e aí depois é só escalar. Se você começar a ver, se você anunciar, por exemplo, R$ 1 e vender e ganhar 2, significa que deu certo. Se você começar a ver que anunciou e não vendeu nada, aí sim é um problema. Geralmente, se você fizer da forma certa, diz aqui que eu estou explicando, vai vender. É como funciona na minha empresa. Nós não temos vendedores externos, assim, para tipo que sejam, no caso, uma equipe gigantesca, e funciona exatamente porque a gente consegue atrair pessoas que estão já prontas para comprar. Diferente de quando tu vai numa empresa para oferecer um condomínio, uma clínica, algo que seja, algo assim, e a pessoa nem conhece, nem sabe quem a gente existe, tá certo? Então, para finalizar aqui, é só entender o seguinte. Pensa da seguinte forma, a pessoa acessou lá, tem a tua fanpage, só para algumas informações, você fez um anúncio, jogou essa pessoa que acessou no teu anúncio para dentro de uma fanpage, de uma landing page que está explicando lá sobre o teu papel toalha ou outro produto que seja, tá? A pessoa tem duas chances, ou ela entra em contato através clicando no botão, então tem esse tipo de ação, ou então a pessoa sai, tá? Então, a partir do momento, são duas chances. Ou vai entrar em contato contigo, ou sai. E aqui que eu falo muito que é para pessoa, para você aí que está começando, principalmente que não tem dinheiro, não tem conhecimento de vender pela internet, é fugir de e-commerce. Vou botar aqui até. Isso daqui, quando eu falo, tem gente que diz assim, tá, mas Daniel, então por que tu tem? Por que tu foi o primeiro lá a fazer? Funcionava antes, hoje não funciona mais. O e-commerce, se você não tem condições de bancar mês a mês ali a plataforma funcionando, isso aqui vai te comer dinheiro e vai te frustrar. Por quê? Porque geralmente, e aí é só você parar como provavelmente você faz da seguinte forma, quando você vai procurar algum tipo de produto. Então pensa comigo, vamos supor que está procurando um tênis. Tá, vou colocar aqui, um tênis. Você procurou o tênis, está precisando dele, você começa primeiro a fazer pesquisa. Então vamos supor, você entrou lá na loja, na Netshoes, que eu falo bastante. Entrou lá, pesquisou, viu o preço, viu se era aquilo que queria, beleza, só que dificilmente, tá? De repente você me diga aí se eu estou errado, mas dificilmente você compra naquele momento. Talvez você vai pegar, vai dar uma pensada e vai sair fora, e aí vai pensar no dia seguinte, talvez, se vale ou não comprar. Da mesma forma funciona. Imagina então produtos de limpeza. A pessoa entra lá no nosso e-commerce, ele começa a olhar, analisar e tal. O que ele faz? Ele pega lá o valor, e aí ele, obviamente, que ele vai pegar e vai fazer orçamento com nossos concorrentes. E aqui que é o problema. Porque daí ele entrou no site, viu todas as informações, pegou tudo detalhado, ele olhou o preço, só que ele vai orçar com mais pessoas. Então a gente vendeu para o nosso concorrente, tá? Então é por isso que eu falo, o e-commerce hoje eu não faria se eu estivesse começando, tá? Óbvio que para nós já funciona, mas porque a gente usa a estratégia que eu vou continuar falando agora para finalizar, para você entender, tá? O que acontece no nosso e-commerce, assim como eu falo para você ter uma landing page? A partir desse momento você vai pegar e o cara saiu. O cara não entrou em contato com você, e nem no chat e nem no WhatsApp. Só que o pixel grudou, vamos supor assim, no perfil dele, tanto do Instagram como no Facebook. Assim como você pode fazer somente pelo simples fato dele ter entrado na página de vocês, o Google também consegue ler. A partir desse momento, no dia seguinte, ele vai receber lá um anúncio para lembrar dele sobre esse produto. Então a gente coloca lá alguma coisa relacionada. Então a gente começa a colocar benefícios dele comprar conosco. Então ele vai lembrar da gente, ele não comprou, ele vai continuar lembrando no dia seguinte. No segundo dia, esse que é o primeiro dia que ele não comprou. No segundo dia, talvez ele receba aqui uma lembrança, dizendo assim, da importância de comprar esse papel toalha
de qualidade e não comprar de um concorrente. No terceiro dia, e assim vai. Tá? São mais ou menos, a gente trabalha em cima de até 7 dias a pessoa vai receber algum tipo de anúncio. Então, isso daqui é o que faz você vender. Tá? E aí faz vender de uma forma automática. Muita gente pensa que isso é muito difícil de fazer e não, é extremamente simples. E é extremamente, se você pensar depois e colocar, é automático. Tá? Você só precisa depois ir verificando as métricas dentro do Facebook para ver se está funcionando ou não. Então, como eu falo, geralmente aqui tu vai ter o melhor vendedor trabalhando para ti. Muita gente reclama dizendo, Daniel, mas eu não consigo um vendedor capaz de vender todos os dias, o cara sair todos os dias para disposto, né? Ou então até mesmo a pessoa faz a entrega, compra produto e começa a se matar ali, fica doente, ou então começa a escutar tantos nãos que ele começa a desistir do negócio. Então, como qualquer negócio, né? Nesse caso você não escuta não, porque simplesmente o cliente ele vai ver um anúncio seu, alguma coisa assim. E aqui eu falo, volto a dizer, um anúncio que vai te custar talvez, se você colocar R$10 por dia, eu te dou a certeza, se você fizer certo, você vai vender, tá? E como eu falei, você vai estar vendendo um produto que você pode colocar de 2 a 3 vezes mais o que ele vale. Então a margem, ela é extremamente, vamos dizer assim, alta, tá? Funcionando isso daqui, o que aí entra a mágica do negócio? Como eu falei, o Pixel, você vai dizer para ele, eu quero que Facebook, que você anuncie essas informações somente para quem acessou meu site. Então a pessoa já sabe que você existe, ela já sabe o que você faz. Depois disso, você vai chegar um momento que você vai estar faturando e você pode chegar para o Facebook e dizer, Facebook, eu quero agora, deixa eu botar aqui em cima, que você pegue todas essas pessoas aqui, que você já viu qual é o tipo de perfil, e você crie um público semelhante. Então, o que isso significa? O Facebook vai pegar lá e vai tentar buscar pessoas que sejam parecidas com esse teu público que já te conhece, que já comprou de ti alguma vez e que geralmente são pessoas iguais, tá? Com o mesmo perfil compram pela internet ou que compram X, faturam tanto por mês. O Facebook sabe tudo disso, tá? Tanto o Facebook como o Instagram. Eles sabem exatamente cada perfil de pessoas, que tipo que dá para levar para esse tipo de anúncio. Tá? Não sei se você conseguiu entender. Então, mais ou menos é assim a melhor forma para você começar. Se você tentar vender de porta em porta, ótimo. Só que você vai ter que desprender tempo, vai ter que, vai ter principalmente teu tempo, na verdade, que custa muito. Você não vai estar investindo exatamente no negócio que muitos hoje estão fazendo com pouca verba, de começar a entender como a internet realmente vai vender. Volto a dizer, você trabalhar somente com o WhatsApp, por exemplo, e ficar ali tentando fazer venda, apresentando e mandando imagens para a pessoa, é bem provável que as vendas vão ser pequenas. E segundo, você não tem métricas pelo WhatsApp, você não consegue seguir essas pessoas depois. Por isso que eu falo que você precisa sim ter uma mini estrutura trabalhando dessa forma, uma fanpage no Facebook, trabalhar em cima, entender como é que funciona o business, o gerenciador de anúncios do Facebook. Eu sei que você, volto a dizer, você deve ter medo quando se fala em anúncio, pensa, não, tô fora, anunciar é gastar dinheiro. Eu também pensava assim, tá? E aqui eu bato nessa tecla também que eu aprendi, que a gente pensa que o Facebook só quer nosso dinheiro. E é muito pelo contrário. Ele realmente é um parceiro do empreendedor, tá? Eu não ganho nada para falar isso, mas você tem que entender que ele funciona da seguinte forma. Ele quer que você cresça. E quanto mais você crescer, mais dinheiro você vai dar para ele. Diferente de antigamente, quando você anunciava... Deixa eu virar aqui. Diferente quando você antigamente anunciava num jornal, que eles não estavam nem aí. Tipo, vendeu, não vendeu, tipo, azar é o teu. Você pagou lá e deixou o teu dinheiro. Eu anunciava em jornais da região aqui, gastava muito dinheiro, tanto é que tá aí. O exemplo grande é que acabaram as mídias tradicionais. Rádio, o pessoal nos procura lá para tentar colocar em rádio. O valor de uma chamada de 30 segundos, eu consigo anunciar um mês inteiro e ter muito resultado. Tá? E eu falo isso para você entender que funciona. Tá? Então, para tentar finalizar aqui, não ficar muito longo essa live, você entender que
Se você colocar a internet para trabalhar, não interessa se você vende produtos de limpeza ou se você... Eu trabalho, por exemplo, com dentistas, fisioterapeutas, advogados, que é o mesmo processo. Tá? Você precisa começar a estudar isso daí, que o negócio eu brinco aqui, tá? Talvez alguns não vão entender, mas o negócio realmente é louco, assim. A partir do momento quando começa a rodar o pixel, esse daí, é tudo automático. E o negócio, a mágica acontece depois, tá? Você colocando ali pouquinho, você vai testando e o negócio funciona, tá bom? Então, eu não sei se alguém quer mandar alguma pergunta, aproveita aqui que eu já estou finalizando, pode mandar, e daí senão a gente encerra e a gente pode falar num outro momento. Deixa eu ver se aqui aparece alguma coisa. Não sei, ainda estou aprendendo a mexer aqui. Deixa eu dar oi pelo menos pro pessoal aqui. Já falei pro Danilo, Octalimp, como é que é aqui? Deixa eu ver. Daragon Cervejar. É isso? Não sei se falei errado. Francisco, boa tarde. Vou botar aqui. Kira Queiroga. Deixa eu ver quem mais. É o John Chefo. Não sei se eu falei certo ou errado. Boa tarde a todos aqui. Deixa eu ver. GVLimp, já tinha dado. Beleza. Pessoal, tá aqui. Mandaram aqui, vamos ver. Tem o Guilherme, o Polho. Trabalho já no segmento há alguns anos. O mercado hoje está muito... Tá, não vou falar a palavra aqui. Tem várias coisas que... Tem isso que acontece. Tá, eu até falo bastante, é uma boa pergunta. Que é o seguinte, no caso aqui é o Daragon Cervejar, ele perguntou, no caso, sobre algumas fábricas atendem direto. Isso acontece bastante, tá? E aí por isso que tem que buscar um parceiro, que seja realmente parceiro. Eu até falo isso em alguns vídeos no YouTube, que aconteceu uma vez, que é o seguinte, você evita de trabalhar com um parceiro só. Tá? Às vezes é difícil manter 2 ou 3 em função de pedidos mínimos, que daí no caso você vai ter que desprender capital para adquirir mais produtos. Só que isso você acaba não ficando na mão de um parceiro só. Vou contar rapidinho aqui a história, que eu já contei no outro vídeo pelo YouTube, se procurar lá, mas resumindo, a gente trabalhava com 2 parceiros e um deles a gente vendia muito, a gente abriu o mercado para eles aqui na região, até que um dia do nada uma compradora entra em contato conosco dizendo que não iria comprar mais porque já tinha sido atendida pelo próprio fabricante daqueles produtos. Então um representante foi até lá, era um condomínio, e aí no caso a síndica estava sendo atendida, o pessoal quando abriu e viu que era o próprio produto, passaram um valor bem abaixo, obviamente, era direto da fábrica, e aí conseguiram esse cliente. Eles não sabiam que estavam talvez tratando comigo. Aconteceu que o vendedor falou para mim, Daniel, aconteceu isso aqui, a síndica não vai mais comprar da gente porque a fábrica entrou em contato direto com eles. O que a gente fez? Como eu sabia qual era o preço que eles tinham ofertado para essa cliente, a gente conseguiu, por ter uma segunda, por isso que eu falo aqui a importância de você ter 2 parceiros no mínimo, a gente conseguiu daí oferecer preço menor por causa do outro parceiro. E aí, na mesma hora, esse cliente viu, bom, beleza, eu quero preço. Ele estava disputando preço. E aí a gente tirou. Na mesma hora, eu entrei em contato com essa fabricante, que era uma parceira de anos, e eu disse, olha, pedi para falar com a gerência, não me atenderam. Melhor, pedi para falar com a direção, não me atenderam, e eu falei com a gerência, e aí a gerente pegou e disse assim, Daniel, acontece, desculpa e tal. Eu disse, não é que acontece, vocês deram um tiro no pé pelo simples fato de que esse condomínio não vai crescer, ele não vai comprar mais, ele vai comprar todo mês, mas ele não tem como fazer um puxadinho e ter mais compras em valores. Diferente de nós que somos um distribuidor, que a gente quanto mais clientes atender, obviamente mais vocês vão crescer juntos. Então vocês tentaram matar um parceiro, então simplesmente vocês estão fora. Aí eles tentaram, forçaram lá, não, vamos conversar e tal. Aquele momento eu vi que se eu voltasse atrás, como foi dito ali, a palavra de o mercado está prostituído, vamos dizer assim, isso acontece, infelizmente. Então, se você cuidar de quem buscar realmente um parceiro, beleza, aí fica tranquilo que aí é mais difícil acontecer. É válido também conversar e tentar entender como realmente esses fabricantes trabalham, tá? Vamos ver aqui, tem o Johnny também, boa tarde, vamos ver... Aqui o Johnny perguntou, tendência hoje é o estoque zero. Sim, na verdade é o ideal, mas ao mesmo tempo também acaba sendo depois de um tempo você precisa ter um estoque para pronta entrega. Afinal,
eu bato nessa tecla que é o seguinte, se você não tiver um estoquezinho ali para conseguir entregar, acaba sendo, esse é um diferencial, tá? Porque não faz sentido, tem muita empresa aí que trabalha da seguinte forma, o cara compra e vai levar 10, 15 dias para receber. E a gente trabalha com um produto que é de necessidade, então não faz sentido o cara pegar e pensar, bom, eu vou comprar hoje um desinfetante, uma vassoura, um saco de lixo que eu preciso para agora, e eu vou receber daqui a 10, 15 dias. Então, tenta ver, vai indo com calma, mas vai trabalhando com estoque, porque daí sim você consegue oferecer algum tipo de diferencial, tá? Deixa eu ver aqui, tem o José Vitor, meu amigo, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hoje não está online, não está apto a... realmente, se você não tiver na internet, fica difícil as coisas, tá? Puxa, deixa eu ver. Quem compra certo vende certo, exatamente. Precisamos entender também a importância da localidade de seus possíveis clientes, tá? Além do Face Ads, seria o site, não e-commerce? O Danilo perguntou. Aqui, na verdade, cara, é o seguinte. Eu sempre falo que tentar vender o Facebook, por exemplo, não é essa a pergunta, eu sei, mas só para também o pessoal entender. Existe dentro do Facebook a questão de tentar ter a loja dentro do Facebook. Eu nem indico porque isso particularmente não vende, tá? Eu vejo, particularmente pensando, né, dizendo, não vende. A não ser se você fosse vender, principalmente para mercado feminino, assim, que daí, no caso, o pessoal coloca uma bolsa, sapatos, essas coisas, e isso vende. Produtos, como a gente está falando aqui, higiene e limpeza, não funciona, tá? O Facebook, o Face Ads, na verdade, sim. Eu demorei muito tempo, inclusive, tá? Tipo, a gente começou a realmente investir pesado no Facebook faz, em média, uns 5 anos, tá? Então, é novo ainda, vamos dizer assim, para a nossa empresa e os resultados são excelentes. Se você trabalhar com o Google, como é o nosso caso, o Google e o Facebook, esse daí sim vira uma máquina de vendas. Por quê? O Google, ele é uma plataforma de busca. Então você atrai aquelas pessoas que realmente estão querendo comprar. Quando a pessoa entra no nosso e-commerce, e assim como a gente também tem landing pages, tá? Como eu falei, são dois tipos de maneira que você pode tentar vender. É ter um e-commerce, uma loja virtual, que dá mais trabalho, que você vai ter que configurar cartão de crédito, formas de pagamento, frete, e é uma mão, tá? E aí, como eu falei, isso custa tempo e dinheiro. Então, por isso que eu falo muito de tentar começar como um formato de landing page, pegando produtos, tentar anunciar alguém que caia direto numa página daquele produto específico. Então a pessoa não tem distração. Ou ela compra, ou no caso, ela entra em contato contigo, ou ela sai. Só tem duas opções. Numa loja virtual, o grande problema é esse. Você tem muita distração. Então a pessoa começa a olhar, ver preço, de repente quando tu vê, a pessoa já está olhando lá um outro produto que não tem nada a ver, a pessoa não sabe comprar. Tá? Não sabe o que ela tem que fazer ali. Então, quando você coloca um produto só, ela já vai focada. E aí as informações começam a ser entregues, vamos dizer assim, para as plataformas. No caso, como eu falei, se você trabalha com o Google, você atrai um tráfego quente, que o pessoal fala. Está trazendo pessoas que realmente procuram aquele produto. A pessoa saiu, não fez nada. No dia seguinte, daí entra o trabalho do Facebook, do Face Ads, que seria começar a dizer, olha, eu vi que você viu o produto tal, volta lá que tem uma promoção, ou que tem um cupom, ou então você consegue colocar no Facebook dizendo, às vezes as pessoas têm dúvidas. Só que no dia seguinte, você colocando ali por exemplo, existe campanha no Facebook para jogar a pessoa para falar contigo via mensagem de WhatsApp ou pelo Messenger. Você coloca ali, você ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe e aí você vai trabalhando, que o pessoal fala que é o tão famoso funil de vendas, que hoje é só pesquisar aí que você vai conseguir entender, tá? Mas eu bato na tecla muito de trabalhar em cima do site, tá? Eu não indico, em hipótese alguma, para quem está começar com e-commerce. Não vende mais como vendia antigamente, tá? Não é porque eu não queira concorrência, mas porque você vai perder tempo. Deixa eu ver aqui, dica de ouro, nunca passe o preço quando o cliente te procura. Isso é verdade. Tem que cuidar muito assim, ó. Se você tenta vender, por isso que eu falo que a internet hoje está aí para isso. É você trabalhar um público que realmente esteja buscando aquilo que você vende. Diferente de quando você oferece um produto que a pessoa nunca te viu na vida. Então, por exemplo, se hoje eu chegasse para você e dissesse assim, olha, quer comprar um desinfetante? Você talvez vai dizer assim, não estou procurando, não estou precisando.
Diferente se você tivesse fazendo essa pesquisa e você chegasse numa página, por exemplo, e tivesse simplesmente ali mostrando os benefícios, mostrando depoimentos de pessoas que já compraram da minha empresa, mostrando as garantias que você vai ter, a formato de entrega, e lá embaixo dizendo assim, quer saber mais, entre em contato conosco, sem problema algum, a gente passa preço. É muito diferente, então, existe essa jornada que o pessoal fala, que é muito diferente de você tentar já oferecer que a pessoa nem está esperando. E se fala muito sobre a questão de quando se pede uma pessoa em casamento, é mais ou menos isso. Não faz sentido eu sair na rua e pedir uma outra pessoa em casamento se a pessoa sem saber quem eu sou, tá? Então funciona da mesma forma. Se você pensar dessa forma, você vai ver que vai vender. E aí entra a mágica que a internet está aí para nos mostrar. Deixa eu ver aqui. O Rafael Chanin me chamou de lindo. Você também é lindo. Aqui, concordo, são produtos essenciais. Isso aí. Vamos ver. Muito mais barato que um vendedor. Exatamente. O Facebook e o Google são melhores vendedores, trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, não te processam, trabalham com chuva, se faltar luz na sua casa, na sua região, eles vão continuar vendendo. Então é mágico o negócio aí, vale muito a pena, tá? Fala comigo, meu querido. O Johnny estava falando, a gente vai falar uma live um dia aí, vou te chamar. Sabe onde tem álcool gel? Eu gostaria de saber também. Na verdade, a gente está com um problema bem grande também lá na empresa de não conseguir entregar. Eu não compro da fábrica que faz isso. Ah, tá, isso aí. Não compra da fábrica que de repente tenta te passar a perna. Isso aí. Deixa eu ver, a demanda aumenta demais, até que seria possível conciliar a CLT. Ah, tá. Se a tua demanda aumentar, vai chegar um momento, que o Johnny, na verdade, trabalha como CLT. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre empreender, aí a coragem, né? Se você já viu que funciona, aí você pode largar. Nos dias atuais, aí é cada um, não posso dizer, seria irresponsável da minha parte chegar e dizer larga tudo e vai empreender, porque eu sei a situação. Eu, particularmente, quando eu fui fazer, uma mão na frente e outra atrás, eu surtei e larguei tudo, tá? Mas eu sei a dificuldade e digo, é horrível, e eu não digo para você fazer o mesmo. Produtos químicos vende pela internet? Tá, é que é o seguinte, ó. A Chapelin tá me perguntando se produtos vendem. Não, não vende. Se você tentar vender esses produtos através da internet, por isso que eu falo, você vai vender na sua região. Tentar oferecer para fora de uma região não consegue, porque são produtos químicos, já começa aí, transportadora é difícil conseguir, que queira fazer, é líquido, então é químico líquido, e é pesado e valor agregado muito baixo. Significa o quê? As transportadoras não querem colocar isso, colocando em risco as outras cargas que eles têm, junto, por exemplo, telefones, televisores, geladeiras. Imagina um seguro dessas cargas se por causa de 1 galão resolve estourar ali e acaba estragando os demais. Então, às vezes é difícil. Por isso que também eu tenho um vídeo que fala isso no YouTube lá, se vender produtos de limpeza pelo Mercado Livre, se funciona ou não. Talvez dá uma passada lá que você vai ver que eu digo que não funciona, tá? Já cantei aqui o final do vídeo. Vale a pena vender... Ah, tá. Se vale a pena vender mão de obra junto com o produto. Eu, Daniel, vou dizer assim, não gosto de trabalhar com serviço. Tá? Não estou dizendo que você não queira. Se você já faz, beleza. Eu fujo um pouco. Ontem mesmo eu fiz a live com o Frederico, uma cidade dele, ele na verdade está tentando fazer o contrário. Ele está tentando colocar produtos para vender. Então aí ele já é um profissional da área de serviços e ele está tentando migrar para também colocar os produtos de higiene e limpeza. Tá? Mas eu não gosto de serviço porque, sei lá, eu acho que é muita dor de cabeça. E o grande problema é isso, a escalabilidade é mais difícil de tu ter, tá? Porque tu vai ter que ter treinamento, vai ter que ter pessoal, então eu não gosto. Como está o comércio de produtos de limpeza ecológico? Francisco, na verdade, assim, ó, o pessoal fala muito disso, que todo mundo quer, que existem essas coisas, tá na modinha, mas na hora que não querem pagar o preço que custa. Tá? Então, nós trabalhamos lá com produtos biodegradáveis que já faz parte do mercado. Então, por exemplo, alguns deles. E outros que não são. Tá? Mas então, trabalhar com linhas, por exemplo, a gente trabalhou com a linha da
Bombril, que eles tentaram forçar uma venda e não funciona, porque ele é do dobro do preço. Então não tem nada. O ecológico, você salva a natureza, mas mata, no caso, as tuas economias, né? Então eu acho que não funciona muito bem. Deixa eu ver aqui, ecológico muito bom, mas ainda é um nicho muito específico, muita gente deve... na verdade não é nem o valor ao produto em si, o pessoal até dá. Só que na hora que vê que o preço é muito mais caro, realmente, realmente não dá o valor que deveria para a natureza. Acho que o bolso acaba sendo, vem na frente, né? Só molhar o bico aqui. Isso aí, o Johnny falou ali, vender mão de obra junto precisa estar bem alinhado, isso aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Acho que deu para passar aqui primeiro com relação a... Deixa eu virar aqui a câmera de novo. Agora tá uma bagunça, tá? Mas para quem chegou há pouco, como começar a vender pela internet, não vai conseguir entender nada, vai ter que assistir depois, se quiser. Você tem são 3 tipos de público. A pessoa que tem bastante dinheiro e consegue investir no estoque e que não é garantia nenhuma que vai dar certo, tá? Mas eu sempre falo, pessoas que têm um pouco de capital para começar com poucos produtos, ou então quem não tem capital e vai começar através da internet oferecendo simplesmente como sendo a parte como eu falei ali, da Amazon. Deixa eu voltar aqui. Da Amazon ou do Mercado Livre, como eles começaram. Como forma de marketplace, assim, de você oferece um produto não tendo, mas sabendo onde comprar. Então, faz a venda primeiro para depois entregar. Tá certo? Eu agradeço todo mundo aí que mandou, um abraço a todos. Na verdade, chegou mais um pessoal ali, o Edu Félix, Franks Burger, Mogi, acho que eu falei certo, e o Rod L. Borges, e o Lucas Noronha. Um abraço a todos. Depois aí, outra hora, a gente volta aqui. Deixa eu botar o Danilo aqui, um abraço, valeu. Quem quiser saber mais, aqui o Danilo até é um aluno, eu espero que ele esteja, eu acho que ele está gostando, né? Porque se ele está participando, não me xingou aqui, eu acho que ele gostou das aulas lá. Eu espero que ele consiga, porque eu quero que ele seja um case de sucesso aqui. Tem que colocar em prática, como eu falo, tem gente aí que quer fazer e vai deixando. A gente está no melhor momento da história, tá? Para quem está querendo entrar nesse segmento, é o melhor momento, tá? Depois, quando passar isso aqui, vai ter gente dizendo assim, mas por que eu não entrei? Por que eu não comecei? Aí é medo, tá? E como eu digo, hoje em dia tá aí a galera tá tudo apavorada, não quero sair na rua, mas as pessoas precisam desses produtos. E esses produtos, mais do que nunca, como eu falo, passaram a ser valorizados. Então hoje as pessoas já não querem mais discutir preço, elas querem saber se o produto funciona ou não, tá? Então, como eu falo, hoje a minha empresa ela conseguiu crescer não só vendendo, como eu falo, não é só vendendo álcool gel, mas o álcool gel atraiu essas pessoas, atraiu a questão principal ali que eu estou falando do pixel, para quem entender aí, que eu falo até no curso de como vender produtos de limpeza pela internet, a mágica é do pixel. Eu estou utilizando hoje o álcool gel dentro da minha plataforma exatamente para atrair essas pessoas, o pixel lê quem são e eu consigo depois fazer ofertas direto para essas pessoas. Então eu vou vender para quem já me conhece e não para pessoas que nunca me viram na vida, tá bom? Da mesma forma que você tem que pensar. Se você fizer isso, você vai vender, tá? O Francisco aqui mandou, eu espero também que esteja gostando do curso, tá? A gente vai se falando ali. E um forte abraço, então, encerrar, porque para quem me conhece, eu falo muito, falo bastante, daqui a pouco até o Instagram, nem sei que horas são mais. Eu comecei, vou terminar, de repente, aí quem não me viu desde o começo, vamos ver se eu consigo botar aqui. Ué, vamos ver, espera um pouquinho, para quem começou a live junto ali, viu, eu vou terminar com o pessoal famoso aí da internet. Vamos ver. Tá, eu falo bastante, gosto de ver se o pessoal coloca aqui, ó. Aí, ó. Já que eles são famosão, esses caras conseguiram ontem bater o recorde na internet de acessos simultâneos e vão vender muito mais agora, e as plataformas sabem que tem outra jogada por trás, principalmente pelo tráfego de pessoas que assistiram eles. Tá? Então não é só simplesmente entender que eles vendem música, tem muita coisa aí por trás de marcas fortes, e por que eles estouraram não é simplesmente porque eles estão há anos no mercado, é porque grandes marcas souberam trabalhar a jogada da internet que eu vim falando aí desde o começo da live.
tá bom? Até mais, uma boa noite, uma ótima semana, bastante vendas pra galera. Um abração, até!